Mas nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, adoramos ao Senhor. Começamos a tratar disso no domingo passado. Não sei se os irmãos lembram, lá em Apocalipse capítulo 14. E hoje vamos continuar. Somos o povo de Deus e por isso adoramos ao Senhor. Mas antes de irmos propriamente ao capítulo 14, você está abrindo aí sua Bíblia, queremos fazer uma breve revisão do que nós já temos observado dentro do livro do Apocalipse, um livro mais denso, digamos assim, e com muitas notícias tristes, tristes para aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, e notícias até difíceis para os crentes que viverem naquele período, que serão perseguidos e pagarão com a própria vida. Nós somos dos que cremos que a igreja será arrebatada, não passará pelos 7 anos de tribulação. E nós estamos observando exatamente um período, capítulo 14 está dentro de um período entre as 7 trombetas e as 7 taças. Mas, só para recapitular, o capítulo 1 do livro do Apocalipse apresenta uma visão glorificada do Senhor Jesus Cristo, que João teve, e ali ele recebeu o propósito daquele livro, e ensinos com relação aos finais dos tempos. No capítulo 2 e 3, Jesus mandou cartas a 7 igrejas. Essas igrejas na Ásia Menor, naquela época do Império Romano, elas realmente existiram. E Deus, Jesus, criticou as igrejas nos seus pecados e elogiou naquilo que deveria ser elogiado. E reforçou a necessidade destas igrejas permanecerem firmes e fiéis. Interessante que no final de cada carta, Jesus coloca assim: ao vencedor darei, e aí Jesus dá um elemento, como por exemplo uma coroa. E todos esses elementos que são dados ao vencedor, são elementos que representam aqueles que creram no Senhor e que serão salvos. No capítulo 4, nós temos uma visão do trono de Deus. E no capítulo 5, se procura alguém dentro da corte celestial que é capaz de abrir os selos. Que selos? Os selos que protegem, que guardam o livro do destino da humanidade. E cada selo, isso representativamente falando, é um juízo de Deus para a humanidade já naqueles 7 anos de tribulação que haverão de acontecer como cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel, que nós não temos tempo para tratar hoje, vimos em outro momento, no passado, mas esses 7 anos é a 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel, em Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. E então o Cordeiro, que foi morto, mas vive, que está no trono, obviamente, é uma figura que retrata o Senhor Jesus Cristo, ele é digno de abrir os selos. E então ele vai abrindo selo por selo. Cada selo é um juízo, é uma punição para a humanidade que decidiu rejeitar Cristo e viver nos seus próprios pecados. E quem vai fazer isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse que é um livro mais denso. Hoje pela manhã, tratamos de Jesus menino, bebê, sendo circuncidado, Simeão e Ana ali, indo adorar ao Senhor Jesus, ainda menino, cheios de fé, de alegria pelo cumprimento da promessa. O Jesus de Apocalipse, ele é diferente. Ele não é mais um bebê. Ele é o Senhor adulto, rei, guerreiro, que virá acertar as contas com a humanidade. E então tem os 7 primeiros juízos, os selos, e várias punições, pessoas morrerão, eventos cataclísmicos atingirão o planeta Terra. Depois virão 7 trombetas, que são juízos, castigos de Deus para a humanidade, mais severos ainda. Alguns que nós nem conseguimos explicar, como aquele gafanhoto com cauda de escorpião, cabeça de homem e um cabelo de mulher. Quem é que vai conseguir explicar esta figura? O que será que João viu? A gente não sabe, mas sabemos que
matará muita gente, trará uma praga e muitos haverão de morrer naquele período, como é dito em Apocalipse capítulo 9. Mas nós estamos no capítulo 14. Antes do capítulo 14, nós tivemos vários anúncios missionários. No capítulo 10, João é levado a comer um livrinho, assim como Ezequiel também comeu um livrinho, isso mostrando a necessidade de pregar o evangelho às nações que estão perdidas. Em Apocalipse 11, nós vimos as duas testemunhas que Deus manda para a terra para proclamar o seu evangelho de salvação. E essas duas testemunhas ficam ali pregando incessantemente até que são mortas. E mesmo depois de mortas, passam ali uns 3 dias mortos na praça de Jerusalém, depois elas ressuscitam e sobem aos céus. E então o capítulo 12, vai mostrar o dragão perseguindo a mulher que dará a luz ao descendente, que certamente é o Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 12 dá um resumo da história do diabo, tentando impedir a obra do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do próprio nascimento e futuro sacrifício do Senhor. E então, no capítulo 13, João descreve as duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E chegamos, então, agora no capítulo 14. Capítulo 14, nós percebemos que adoramos a Deus porque somos o seu povo. E, de modo muito resumido, nós vamos sintetizar o que vimos no culto passado. Observamos 3 aspectos daqueles que fazem parte do povo de Deus. O primeiro deles é a adoração. A adoração é para os eleitos. Veja aí em Apocalipse, capítulo 14, vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Observamos o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoaram um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira. Na sua boca não tem mácula. O povo de Deus, ele aprende um cântico todo especial. Somente estes poderiam aprender este cântico. Cremos que a igreja do Senhor não vai passar por esses episódios. Seremos relatados antes. No entanto, esse livro ele foi escrito por uma igreja que viveu no ano 90 depois de Cristo. Certamente estas igrejas que viveram no ano 90 depois de Cristo aprenderam muitas lições. Dentre elas, é o desejo de servir ao Senhor, mesmo correndo o risco de vida. A perseguição aqui que estamos observando dentro do livro de Apocalipse é uma perseguição que será aplicada pela besta, pelo anticristo e pelos seus exércitos, lá nos 7 anos de tribulação. A perseguição do povo no ano 90 depois de Cristo, que recebeu esta carta revelada ali a João, e João passou para estas igrejas, eles sofriam perseguição do Império Romano, sobre o imperador Domiciano. E eles corriam risco de perder a vida se professassem a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós crentes da modernidade, pelo menos aqui no Brasil, não vamos pagar com a nossa vida, por enquanto. Não vamos pagar com a nossa vida se professarmos crer no Senhor Jesus Cristo. No entanto, talvez por causa disso, nos acomodemos bastante. Devemos, então, à luz desta mensagem, estarmos dispostos a sofrer pelo Senhor Jesus naquilo que for necessário, ou melhor dizendo, acima daquilo que nós podemos oferecer com as nossas vidas. Se você vai terminar o ano de 2015 achando que foi um bom crente, que fez o suficiente para a igreja, que se dedicou
ao máximo na leitura da palavra, ou teve uma vida realmente de oração, amém, parabéns. Mas eu acho que nem sempre nós conseguimos todas essas metas com perfeição. E nós devemos rever. Se no ano de 2016 queremos continuar vivendo do mesmo jeito que estamos vivendo no ano de 2015, dedicando pouco tempo a Deus, dedicando pouco do nosso intelecto ao estudo da palavra do Senhor. Melhor dizendo, a quantos nós pregamos o Evangelho esse ano? A quantos nós discipulamos neste ano? Quanto tempo dedicamos em comunhão e oração íntima com o Senhor nosso Deus, buscando a orientação dEle em primeiro lugar? É isso que nós devemos aprender das lições deste livro, entendendo que o povo de Deus, nós que somos escolhidos pelo Senhor, não porque somos bons, não porque somos batistas, não porque somos melhores do que os outros, mas pela genuína graça de Deus, pelo favor de Deus, nós podemos hoje aprender um novo cântico, podemos adorar a Deus genuinamente. Mesmo você que talvez como eu é desafinado, você pode adorar a Deus de modo genuíno e maravilhoso, entoando com o seu espírito cânticos que alegram ao Senhor. Os 144 mil são estes aqui que o texto de Apocalipse está tratando. E eles serão, dentre outros, os gentios também pregarão o Evangelho, mas estes 144 mil serão os grandes pregadores. São 144 mil judeus convertidos, provavelmente jovens, que ainda não contraíram um matrimônio e que têm tempo livre para pregar o Evangelho. Percebam a dica, os jovens? Imitem os 144 mil enquanto você não se casa. Porque depois que você se casa, você tem que servir ao marido e o marido servir a sua esposa. A esposa com o respeito e o marido com o amor, não é verdade? E então, tem que pregar o Evangelho também, é óbvio, mas o tempo parece que vai ficando mais limitado, principalmente quando virão os filhos, quando vierem os filhos. Então, você jovem, veja o exemplo dos 144 mil e aproveite a sua juventude. Mas percebemos também um outro aspecto nesse texto, o segundo, é que Deus planejou a grande tribulação. E a igreja não vai participar dela. Mas foi da vontade do Senhor planejar esta grande tribulação. Percebemos aí 3 anjos, um trazendo um anúncio do Evangelho eterno. Olha, mais uma vez, no meio de tremenda tribulação, o mundo se acabando, os mares sendo contaminados, os rios, pessoas morrendo de pragas, mas está lá o Evangelho ser proclamado, um anjo anunciando o Evangelho eterno que há de ser proclamado no meio da tribulação. Isto é muito relevante. Nós devemos perceber a importância que Deus dá à pregação do Evangelho. Quando passarmos por problemas nas nossas vidas, não devemos deixar de pregar o Evangelho. Talvez essa seja a atitude menos indicada para a gente fazer. Estou com muitos problemas, estou com dívidas, estou com problema de saúde, estou com problema familiar, meus filhos não estão colaborando, ou sei lá qual vai ser o problema que você está enfrentando, ou que eu esteja enfrentando. Mas, apesar das dificuldades que vivemos, isso não deve afetar a nossa missão. Não deve. Até porque, missão de pregar o Evangelho, até porque até os problemas são permitidos pelo Senhor. Deus sabe dos nossos problemas, você acha que Ele não sabe? Deus permite que os problemas cheguem, porque o Senhor, de alguma forma, está nos discipulando, nos ensinando, nos treinando a sermos servos fiéis a Ele, dia após dia. Olha, irmãos, Deus não pensa como o homem pensa. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Deus tem que ser glorificado. E nós fomos chamados à salvação para glorificar o nome do Senhor. Essa é a sua missão, é a minha missão, a despeito dos nossos problemas e dificuldades. Mas você diz, mas pastor, é difícil. Eu sei, ore a Deus. Mas é complicado, como eu vou pregar o Evangelho triste? Eu sei, viva pela fé, peça a Deus alegria no meio do problema, no meio da dificuldade. Este anjo aqui,
ele passou falando do evangelho eterno no versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O mundo se acabando. Se você observar, nós já vimos cada um desses juízos, dos selos e das trombetas. Não temos tempo de reler todos aqui, mas se você observar bem na sua casa, o mundo está se acabando. 1/3 da humanidade já morreu nesse período aqui. E hoje são 7,5 bilhões, talvez naquela época sejam 8 bilhões, 9 bilhões, não sei quando isso vai acontecer. Mas 1/3 vai morrer. Os mares serão contaminados, a água doce também. Só vai poder comprar comida nessa época quem tiver a marca da besta. Quem for filho do maligno, quem não tiver crido no Senhor Jesus. Imagine os crentes naquela época. Hoje você pode pegar o seu cartão e fazer a sua feira, mas naquela época não é com o cartão de crédito, será com a marca da besta, que eu não sei o que vai ser. Mas o importante não é o que é a marca da besta. O importante é que os crentes naquele período, e graças a Deus porque não vamos passar por aquele período, os crentes naquele período vão sofrer necessidade até de alimento, se não estocarem com antecedência. Então, o anjo fala deste evangelho eterno, que é o mesmo que nós pregamos. Nossa missão é glorificar a Deus através da pregação deste evangelho a toda tribo, povo, língua e nação. Hoje veio o Marco aqui desafiar a igreja e peço que os irmãos orem e, se Deus abençoar, contribuam para que este jovem leve um ministério importantíssimo para o evangelismo de crianças. Ministério que nós usamos aqui na nossa igreja para o evangelismo de crianças lá na Guiana Inglesa. Então, todas as nações têm que ouvir a mensagem do Evangelho. A Guiana Inglesa é só uma. Quantos outros países precisam de ouvir o Evangelho? E muitas vezes estamos focados na nossa própria missão. Qual é a sua própria missão? São seus sonhos, objetivos aqui nesse mundo. A nossa missão tem que estar, digamos assim, em consonância com a ação de Deus para nós, que é a pregação do Evangelho aos perdidos. E então, nesse momento, onde observamos que Deus planejou esta grande tribulação, fez parte do plano de Deus, observamos os anjos apresentando a queda da grande Babilônia. E a grande Babilônia é o sistema que nos oprime com o pecado, e isso será mais observado no capítulo 16 e 17 do livro de Apocalipse, que veremos de ver. E um terceiro anjo, que vai apresentando a condenação dos que adoram a besta, que por receberem aquela marca e por seguirem o maligno e o anticristo, estarão ardendo ali em tormentos no fogo do inferno. Mas hoje nós queremos destacar um terceiro aspecto, um aspecto que foi profetizado desde o profeta Isaías, no capítulo 61. Cumpriu-se com a chegada do Senhor Jesus. Hoje vimos um texto sobre isso e temos celebrado o Natal, a chegada de Cristo. O nascimento do Senhor Jesus, ele representa o dia do Senhor, um dia de alegria, um dia de esperança, paz na terra aos homens. Essa paz significa paz no relacionamento do homem com o seu Criador, para aquele homem que crer no Senhor Jesus Cristo. Mas lá na profecia de Isaías, capítulo 61, fala do dia da vingança. E esses versículos que nós vamos observar de Apocalipse 14, a partir do versículo 13, vai falar praticamente deste dia da vingança do Senhor. Olha aí, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, nós vamos observar que o dia da vingança do Senhor chegou. Mas que, graças a Deus, a igreja não vai participar desse dia. Olha o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, quem ouviu essa voz? João, certamente, lá na ilha de Patmos. Ele ouviu essa voz que dizia, escreve. E aí ele foi automaticamente escrever. Bem-aventurados os mortos
que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aqui nós vamos observar, nestes versículos, até o final do capítulo, duas ilustrações que João viu e que, obviamente, apresentam figuras de como será o dia da vingança do Senhor Jesus Cristo. É um outro Jesus, que é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus bebê é esse Jesus, mas aqui Jesus não vem como o Cordeiro de Deus. Aqui Jesus não vem como aquele homem manso para proclamar a salvação. Aqui o Senhor Jesus Cristo vem para executar a sua vingança. Eita, mas Jesus se vinga? Vingança não é pecado? Para nós seres humanos, sim. Mas na essência, vingança significa retribuição. Eu retribuir o mal que alguém me fez é pecado. Por amor ao Senhor Jesus, que perdoou os meus pecados, eu tenho que ser um servo perdoador e perdoar os pecados que são cometidos contra mim e não me vingar. Por isso que vingança é pecado para os seres humanos. Mas para o Senhor, a vingança é retribuição. Se alguém peca contra o Senhor retribui, se Ele quiser. Ou Ele tem misericórdia, se Ele quiser. Deus é soberano. Mas Deus decidiu retribuir o pecado dos homens neste dia, o dia da vingança, profetizado no Antigo Testamento também como o dia do Senhor. E toda vez que você lê o Antigo Testamento, principalmente os profetas, e lê essa expressão, naquele dia, saiba que está relacionado ao texto que nós vamos ler agora. Naquele dia. E então aqui fala daqueles que creram no Senhor. A primeira figura aqui, no versículo 13 em diante, vai ser destacado, é a figura de uma ceifa da seara. E vocês vão lembrar, ao ler esse texto, que isso nos remete a uma parábola muito conhecida que o Senhor Jesus Cristo nos contou. Mas o versículo 13, ele quer nos dizer o seguinte: felizes os que morrem por causa do nome de Cristo, porque eles ficarão livres das fadigas e das opressões que estão passando. Ser crente neste período que virá é muito mais difícil do que ser crente hoje. E graças a Deus que nós não vamos passar pela grande tribulação. Aqueles que vão passar vão sofrer muito, e os que morrerem serão felizes. Veja que ele diz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, porque eles vão descansar das suas fadigas, dos sofrimentos, das perseguições, da falta de alimento, porque eles não vão ter a marca da besta, quer dizer, na mão direita ou na testa, eles vão comprar alimento. Então vai ser difícil o alimento para esses irmãos, mas eles serão felizes. E após o versículo 13, João olha. E o que é que ele vê? Olha o versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Aqui ele está falando de um anjo. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Este anjo era um anjo que iria começar uma ceifa. E então, outro anjo saiu do santuário. Esse santuário certamente é a corte de Deus, a habitação de Deus nos céus. Esse outro anjo sai e grita, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Você lembra de um texto que Jesus instrui, na parábola, Jesus instrui dizendo, não ceife agora, porque pode ser, enquanto estão crescendo, que nós não saibamos distinguir o joio do trigo. Espera crescer, e aí sim nós saberemos distinguir o joio do trigo, e aí sim vamos ceifar corretamente. Já entreguei, né? É a parábola do joio e do trigo. Verso 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O Senhor Jesus, quando falou da parábola do trigo e do joio, ele já estava se remetendo a este momento. Nós sabemos que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento,
sempre esteve misturado com aqueles que se diziam povo de Deus e não eram. Sempre foi assim, sempre será assim até este dia. Neste dia vai chegar o momento que a terra estará madura para a ceifa. A oportunidade de salvação vai acabar. O tempo de se converter vai acabar para a humanidade. Agora sim, passe a ceifa, o anjo ceifeiro. E depois dessa ceifa, acabou a oportunidade. E esse anjo, ele ia separar, neste momento dos 7 anos, os crentes dos incrédulos. E aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, nesse período aqui, e que tiverem aceitado a marca da besta, eles estarão sendo separados para viver no inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo. Hoje, há muita oportunidade de salvação. Temos Bíblia em papel, temos a Bíblia online, todo mundo tem um celular praticamente. Até adolescentes, crianças andam com um celular, e está a Bíblia todinha ali, até com um sistema de busca. Se você quiser encontrar uma passagem ou uma palavra, você tem até plano de leitura da Bíblia lá na sua Bíblia eletrônica, lá no seu celular. Temos oportunidade de proclamar o Evangelho, e há muita oportunidade para aqueles que ouvem a mensagem de Deus, para que venham a crer no nome do Senhor Jesus Cristo, porque um dia não vai haver mais oportunidade. Eu não sei se esse evento vai demorar muito tempo, não. Eu sei que muitas das profecias já se cumpriram. Uma delas, que foi muito marcante, foi o fato de Israel voltar para a sua terra, voltar a ser um Estado em 1948. Isso era visto quase como algo impossível, mas está aí Israel, voltando. E em breve, certamente, voltará a ter o templo. Nós temos, segundo a profecia de Daniel capítulo 9, que haverá novamente um templo, e que o anticristo chegará ali se professando quase que como um Deus e querendo ser adorado ali. Isso tudo ainda vai se cumprir. Quando se cumprir, nós já fomos arrebatados. Mas não sei quando isso vai acontecer. Quando Israel vai fazer esse acordo com o anticristo. Só sei que hoje há oportunidade de salvação. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado e creia no Senhor. Mas olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu tempo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus já estava aqui profetizando o que havia de acontecer naqueles anos, ou após os 7 anos de tribulação. E lá, João já estava vendo o que haveria de acontecer, lá em Apocalipse capítulo 14. Esta ceifa vai acontecer no final, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus vem na sua segunda vinda em 2 momentos. Ele fica nas nuvens, onde a igreja é arrebatada, e aí acontecem as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja, a noiva, com o Cordeiro, o noivo. E enquanto nós, pela graça de Deus, estivermos nesta festa com Jesus, mas lembra também que lá vai ter o tribunal de Cristo, né? Ele vai cobrar das nossas vidas lá também. Mas enquanto houver esse evento no céu, na terra estará acontecendo os 7 anos de tribulação. Quando estiver no final dos 7 anos, nós voltaremos com Cristo. E aí sim,
estaremos participando da vitória do Senhor Jesus Cristo contra as hostes, contra a besta, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que aderiram à marca da besta. Esta parábola que Jesus contou tem alguns elementos importantes. Primeiro, o homem que semeia a boa semente. Esse é o Messias, esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. O campo, a seara, é o mundo. A boa semente, os filhos do reino, são os crentes, são aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E o joio são os filhos do maligno, os incrédulos. O inimigo que semeou, certamente, é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, exatamente o texto de Apocalipse 14 que estamos observando hoje. E os ceifeiros são os anjos. Jesus explica isso em Mateus 13, versículo 36. Olha aí. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Olha, eles não entenderam. Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com esta parábola? Explica-nos. Verso 37, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem, expressão messiânica para o próprio Senhor Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. E é exatamente o que estamos vendo em Apocalipse 14. Um anjo sendo convocado para realizar esta ceifa. Versículo 40 de Mateus 13. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você ache que isso vai ser muito difícil de acontecer. A nossa fé é muito limitada. Como a fé daquelas pessoas do primeiro século, quando viram um recém-nascido e foram desafiados a crer naquele menino como Deus, o Filho de Deus. Quem ia crer que o filho de um carpinteiro era Deus? Foi necessário fé. Para nós crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi necessário fé. Uma fé sobrenatural, não vem de homem algum. É uma fé que Deus coloca no coração dos homens pela graça dele, através do exercício da pregação da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo do Senhor. Temos muitos motivos de estar alegres e felizes, porque não participaremos deste momento. Não participaremos do dia da vingança do Senhor, no sentido de sermos alvos da vingança e da ira de Deus. Deus é amor, é verdade, mas o Senhor também é pura justiça. Nós não podemos ler a Bíblia e pegar só uma parte dela e esquecer a outra. Esse é o nosso Deus. Puro amor, enviou o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, mas plena justiça, e Ele há de cobrar os pecadores que rejeitaram a sua oferta de salvação. Ele há de cobrar os pecadores que não creram que o Senhor Jesus é Deus e que somente Ele salva. Esse dia vai acontecer, quer você creia, quer não creia. Espero que todos creiamos, porque vai realmente acontecer. E os justos, não por merecimento, mas pelo sangue de Cristo, resplandecerão como o sol neste momento da ceifa. Mas também há uma outra figura em Apocalipse 14. Esta outra figura também trata de uma ceifa, mas é diferente. A primeira ceifa que nós vimos agora nesses versículos é a ceifa do trigo e do joio. E só para deixar claro, o joio é um tipo de erva daninha muito semelhante ao trigo no seu crescimento, segundo algumas informações da agricultura da antiguidade, daquele período do século I. Mas esta ceifa, essa segunda ceifa, é a ceifa da vide,
ou seja, a ceifa das uvas. Que ceifa é essa? Olha o versículo 17, Apocalipse 14, 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. É outro anjo com outra foice afiada. Verso 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a foice afiada e ajunta os cachos de uvas da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E lembra aqui que isso aqui é uma figura. Essas uvas, elas vão representar aqueles que serão mortos no dia da grande batalha, lá a batalha chamada do Armagedon, no vale de Megido, contra os exércitos do anticristo. Olha o versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O que era o lagar? O lagar, digamos assim, seria um grande recipiente, ou de pedra ou de madeira, muitas vezes de pedra, onde as pessoas entravam e pisavam as uvas e saía o suco de uva por alguns canos laterais. Ou também poderia ser feito com uma pedra de moinho que ia circulando esta estrutura de pedra também, esmagando a uva e fazendo ali o que seria o vinho, né? O extrato da uva que daria origem ao vinho. E você sabe que o sumo da uva, bem esmagado, aquela uva mais roxa, né, avermelhada que nós conhecemos, simula muito bem o sangue. Por isso é utilizado na ceia do Senhor, os derivados da uva. E aqui, este lagar não é um lagar pequeno, ele será todo o vale de Megido. Infelizmente não dá para a gente mostrar aqui, mas é um vale nesta região de Israel, onde ali haverá esta grande batalha. Quando Jesus vier pela segunda vez, não como Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá, como o aspecto rei e guerreiro do Messias, ele vai exercer neste momento da sua segunda vinda, e ele virá para uma grande batalha, onde muitos serão mortos, e é interessante os detalhes aqui do versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esta guerra se dará no Vale de Megido, mas parece que ela vai se ampliar por todo Israel, porque estes 1.600 estádios são 300 quilômetros, quase toda a extensão norte e sul da terra de Israel, quase toda a extensão. Os freios dos cavalos é uma altura de mais ou menos 1,5 metro. Então, a figura aqui, creio eu, que é uma grande hipérbole de exagero, de que vai haver sangue até 1,5 metro de altura, cobrindo todo o Vale de Megido, de tantas pessoas que serão mortas nesta batalha. Penso eu que é uma figura hiperbólica para mostrar quantos haverão de morrer. Alguns acreditam que esta batalha ela é apenas uma figura, ela é apenas uma ilustração. Eu creio que vai acontecer mesmo, pelo grau de detalhe que nós temos desta batalha chamada do Armagedon. O versículo 14, o capítulo 14, apenas apresenta como será esta batalha, mas ela é descrita, por exemplo, em Apocalipse 16, versículo 12. A batalha do Armagedon, e nós vamos ver isso mais detalhadamente depois, é a 6ª taça. Eu falei do juízo dos selos, do juízo das trombetas, e nós falaremos ainda das 7 taças, que são os piores juízos sobre a humanidade naquele período dos últimos 3 anos e meio, que são chamadas a Grande Tribulação, que é chamada a Grande Tribulação. Então, lá em Apocalipse 16, versículo 12, nós temos a 6ª taça desses juízos de Deus. Versículo 12 diz assim: derramou o 6º, no caso o anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado
do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Entende? O dragão é Satanás, a besta é Cristo e o falso profeta é o falso profeta. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Haverá uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, uma grande guerra. E os reis da terra serão levados por esses demônios a ir a esta guerra. Olha o tamanho dos detalhes, é porque realmente isso vai acontecer. E ainda o versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esta é a batalha do Armagedon. E aqui o destaque da exortação de João. João falando as palavras de Jesus. Eu venho como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem. O Senhor Jesus Cristo em breve voltará. A oportunidade de salvação ainda é aberta. O evangelho eterno está sendo pregado. Mesmo com a nossa falha, nós que somos crentes, que pregamos pouco o evangelho, mesmo com as nossas falhas, o evangelho está sendo pregado. E aquele que não creu tem oportunidade de crer, se o Senhor agir na sua vida. Porque vai chegar esse tempo, e Deus queira que nenhum de nós aqui passe por esse tempo. Um tempo onde acontecerá uma grande guerra, a guerra do Deus Todo-Poderoso. Mas também, lá em Apocalipse 19, é falado desta grande batalha. Apocalipse 19, verso 17, aqui está no sentido cronológico mesmo. A igreja, ela novamente é apresentada no livro de Apocalipse, no capítulo 19, ela foi apresentada até o capítulo 3, depois não se mais falar de igreja, aí passou todo até o capítulo 18, no 19 é que se volta a falar da igreja. E aqui nós temos, a partir do verso 17, o relato desta grande batalha. Olha como ele é preciso. Então vi um anjo, João, viu um anjo, posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O que está montado no cavalo é o Senhor Jesus. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O dia da vingança é esse, o dia do acerto de contas, onde o Senhor, que oferece salvação hoje, prestará contas com a humanidade. Por isso eu disse no início, este livro, o livro do Apocalipse, ele é mais denso. Ele apresenta um aspecto de Deus, do Pai e do seu Filho, o Senhor Jesus, que muitas vezes nós não queremos enxergar, mas é um Senhor que vai prestar contas com a humanidade, porque todo ser humano tem a obrigação de glorificar a Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. Todo ser humano, quer seja um ateu, quer seja alguém que segue alguma religião espiritualista, que certamente está envolvida com demônios, todo ser humano tem que render glórias ao Senhor. Muitos não o fazem. E Deus vai prestar conta com eles. Nós devemos amar aqueles que ainda não creram. Devemos olhar para os que não creram e perceber
perceber que o futuro deles vai ser terrível. Principalmente se eles participarem desta grande e terrível batalha, da vingança do Senhor nosso Deus. Isso deve nos motivar a pregar o Evangelho eterno, que neste capítulo 14 que estudamos hoje, vimos o anjo passando com este Evangelho eterno. Devemos proclamá-lo, devemos vivê-lo, para que aqueles que estão hoje no planeta percebam a urgência de se dobrar diante do Senhor, da sua glória e do seu poder. Sabemos que só Deus é quem converte os corações. Sabemos que o Senhor já tem aqueles que Ele escolheu, mas nós não sabemos quem são. E é por isso que temos que pregar o Evangelho. Não somente por isso, e também porque o Senhor mandou. Deus mandou, e temos que pregar o Evangelho para a honra e glória de Deus. Irmãos, esse capítulo 14, começou com aqueles 144 mil judeus que serão missionários nesse período. E eles têm um novo cântico para adorar a Deus. Nós, como povo de Deus, somos chamados a adorá-lo. Nós não participaremos desse projeto da grande tribulação. Nós, os que cremos, nós não participaremos do dia da vingança do Senhor. Nós, os que cremos, somos privilegiados, abençoados por tudo isso. E pensando nisso, o que você tem feito com a vida que Deus lhe deu, com o tamanho privilégio que Deus lhe deu, de conhecer o Evangelho, de ter um tesouro nas suas mãos. O apóstolo diz que é um tesouro em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Você tem esse tesouro. Tem lido? Tem pregado? Tem amado os perdidos? Esse texto serve para nos desafiar, nos lembrar, somos o povo de Deus. Podemos adorar ao Senhor livremente. Temos o Evangelho eterno. Não passaremos pelo dia da vingança, mas conhecemos muitos que talvez venham a passar. E nem sequer nos compadecemos da alma destes que estão vivendo nas trevas do pecado, condenados ao inferno e ainda acham que são felizes. E que isso é só uma questão de religião. É só uma questão de escolha de religião. Não é só uma questão de escolha de religião. É o destino eterno das almas. E nós temos a missão, como adoradores do Senhor, como povo de Deus, de proclamar a glória de Deus aos perdidos. O ano de 2015 está se acabando. Como nós temos pregado o Evangelho? Aqueles que estão condenados e que vivem ao nosso redor. Vamos orar ao Senhor, gratos por sermos o povo de Deus e felizes pela missão que Ele nos deu. Obrigado, Pai, pela bênção que temos hoje, a bênção que o Senhor nos deu, de conhecer a Tua salvação, de termos a alegria de viver num país que nos dá a liberdade para proclamar o Teu Evangelho. E temos nos envolvido com tantas outras coisas, tantas outras questões, e temos esquecido da nossa missão. Ajuda-nos como a Tua igreja, aqui, Igreja Batista Manancial, a estarmos empenhados, verdadeiramente amando a obra que o Senhor nos deste de proclamar o Teu Evangelho aos perdidos. Obrigado, Senhor Deus, porque somos Teu povo, podemos Te adorar, não passaremos pela tribulação e muito menos pelo dia da vingança. O Senhor nos deu enorme bênção e nos ajuda a sermos aqueles que haverão de pregar hoje, na modernidade, aqueles que ainda estão no inferno e que precisam e que haverão de crer no Senhor para a salvação. Agradecemos por estas bênçãos e pedimos a Tua força nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.